Shalom, shalom, bom dia! Vamos orar juntos? Você já esteve em um lugar com muitos ruídos e já ficou atordoado? Sim, e como é bom ficar num lugar onde há o silêncio, onde há quietude. Mas eu quero te falar sobre ruídos que atormentam. Salmo 46 diz o seguinte: o Salmo 46 diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não teremos medo, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares. Essa é uma imagem, quando eu olho para essa imagem, eu vejo a quietude na presença de Deus, no entanto, o terremoto, o barulho de montanha se movendo, terra sendo abalada, tudo isso é assustador. Nós aqui no Brasil não temos essa experiência, mas eu vou com frequência para o Japão e ali eles me ensinaram algo. Eles falaram, porque eu estava num restaurante, eu recebi o alarme de que havia um terremoto. Mas para eles era muito leve, eu que me assustei, eles nem se abalaram, nem se colocaram em lugar seguro, porque eles disseram que era muito levezinho. Mas eles estavam, e começou o assunto na mesa sobre terremoto. E eles começaram a conviver com isso aqui no Japão. Nós já aprendemos muita coisa, inclusive, assim como você lá no Brasil, você está acostumado, você ouve o trovão, você sabe que tem chuva, tem um barulho que antecede o terremoto. Não é o barulho do terremoto, é um barulho que antecede o terremoto. Eles tentaram me explicar que tipo de barulho que é, mas é só convivendo mesmo para entender. Mas existem barulhos que nos trazem medo e atormenta, perturba. É o barulho do problema, é o barulho da voz que fala no nosso interior: você não vai aguentar, você não vai suportar, não vai dar certo. Esse barulho da nossa alma, o barulho do problema, tudo isso deixa a gente bem abalado. Mas Deus está falando: eu sou socorro, bem presente na tribulação, presta atenção em mim, ouça a minha voz no meio de tantos barulhos, porque a gente fica ensurdecido. Não ouve a voz de Deus, você ouve a voz das pessoas, a voz do problema, a sua voz, a voz do medo, da insegurança. Certa ocasião, eu escrevi um livro que eu não reeditei, mas eu falei que Jesus, ele venceu na cruz do Calvário não só o inferno, mas antes dele vencer o inferno, ele venceu as vozes. E ali eu estava mostrando que ele venceu a voz do escárnio. Ele ficou atento à voz do Pai, ele não ficou atento à voz do escárnio. Ele precisou também vencer a voz das trevas. Se você ler o Salmo 22, as trevas estavam falando algo que era assustador, de que Deus não se importava com ele, que o tinha abandonado. E ele teve que vencer a sua própria voz interior. Era a angústia, a tristeza, a decepção, a frustração, a vergonha. E ele venceu. Por isso, ele conseguiu pisar na cabeça da serpente, porque ele venceu o ruído que atormenta. O Salmo 46 fala muito disso. O Salmo 46 continua falando sobre esses barulhos e ele diz o seguinte, no versículo 6: bramam nações, reinos se abalam, Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Aqui já tem no versículo 6 algo diferente. Ele está falando que no barulho das nações, no barulho, na confusão, no tumulto, se levanta uma voz. É a voz de Deus. E quando a voz de Deus se levanta, tudo é colocado no lugar. Mas para que a voz de Deus se levante, Deus estabeleceu uma aliança conosco. Nós precisamos levantar a nossa voz aqui na terra e orarmos, e Deus vem e responde para nós. Quero te dizer sobre a torre de vigia. No Antigo Testamento, a torre de vigia, não só no Antigo, mas no Novo Testamento, era muito presente a torre de vigia no meio das plantações. Qual era a função da torre de vigia? Era o vigia ficar ali no alto da torre, olhando para ver se identificava fumaça, perigo, né?
a fumaça, que às vezes é um incêndio por causa do calor, da seca, ou se vinham animais que iriam estragar a plantação, ou se era o ladrão que estava se aproximando. Quando o vigia olhava algum tipo desse perigo, ele alertava e ele bradava e ele dizia, ele falava para todo mundo: gente, vamos lá, olha, ali tem fumaça, ali tem animais, ali tem um inimigo vindo. A função de nós aqui no devocional, a nossa função é que nós subimos na torre de vigia. Quando a gente sobe na torre de vigia, a gente tem uma visão mais ampla daquilo que estamos vivendo. E você pode até dizer para Deus: Deus, olha, eu estou identificando fumaça aqui na minha casa, o ladrão que está vindo para matar, roubar e destruir. Eu estou identificando, Senhor, esses são os problemas que eu estou vivendo. Então você levanta a sua voz do alto da torre de vigia, dizendo: Senhor, tem um tumulto aqui na terra, mas a sua voz pode aquietar tudo. A sua voz, quando o Senhor levanta a sua voz e dá uma ordem, o Senhor dá ordem aos anjos, o Senhor dá ordem para que que todo o caos cesse e a ordem seja restabelecida. Então, eu quero clamar, Senhor, levanta a tua voz. É assim que a gente deve orar. E então, no capítulo 46, no versículo 10, ele diz: aquietem-se e saibam que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Viu? Ele está falando: aquieta o teu coração. Agitação, desespero, não vai levar a gente a lugar nenhum. A oração leva. A oração é poderosa. E tudo que nós orarmos em nome de Jesus, Ele nos atende. E agora, nós temos uma situação muito semelhante em Marcos capítulo 4. Os discípulos estão no meio de uma tempestade. A tempestade é barulhenta. Eu não gosto do vento. Esse vento forte é assustador. Então, o barulho do vento é assustador. O vento não só faz barulho, mas levanta as ondas. E as ondas também fazem barulho e é assustador. Então, o barulho do trovão, do vento, o barulho das ondas, tudo isso para os discípulos era muito assustador. Eles que estavam acostumados ao mar da Galileia, mas aquela situação fugiu do controle deles. E eles, muito assustados, porque estava entrando muita água no barco, ao invés deles ficarem olhando para a tempestade, eles viram que eles perderam tempo só tentando tirar água, só ficando assustados. Então eles foram até Jesus. Quando eles chegaram até Jesus, eles falaram: Senhor, o senhor não se importa que a gente está sofrendo? Porque Jesus estava dormindo. Por quê? Porque Jesus, ele não se assusta, claro, com os barulhos. E ele quer que a gente entre nesse nível de maturidade, de não ficarmos em desespero quando ouvimos o barulho dos problemas, de não entrarmos em desespero quando estamos ao lado de pessoas que querem te levar para o desespero. Olha para Jesus e o que ele fez? Quando eles perguntaram: Jesus, o senhor não se importa que a gente esteja vivendo um problema nesse nível? Aí, olha o que Jesus fez no versículo, em Marcos 4, no versículo 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. E o vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então, Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Viu as palavras que Jesus liberou? Acalme-se, aquiete-se. Ele falou para a água, para as ondas, ele falou para o vento. Imediatamente a palavra de poder e de autoridade de Jesus fez com que o vento acalmasse, as ondas aquietassem e viesse grande bonança sobre o lago, o mar da Galileia. Então os discípulos ficaram admirados: quem é esse? Que tem essa voz poderosa de autoridade, que tem poder sobre todas as circunstâncias, sobre o vento, sobre as águas e sobre todas as coisas. Este é o teu Deus.
Ele tem poder e este poder ele vai usar agora para liberar uma palavra, para aquietar tudo que está acontecendo na sua casa, tudo que está acontecendo no teu interior, tudo que está acontecendo ao teu redor. Ele é o Deus forte e poderoso, a voz dele, ele brada com poder e com autoridade e é como o leão. E quem pode parar diante do leão? Então, diante do brado que Jesus vai dar hoje, em teu favor, todas as trevas vão ser dissipadas e o problema vai ser tocado por Jesus. E ao invés desse grande temporal, você vai viver grande bonança. Tenha grande fé, tenha grande esperança, porque o Deus que você serve é um Deus grandioso e poderoso. Neste momento, coloque agora o nome do temporal que você está vivendo e fala: Senhor, brada dos altos céus e faz cessar este temporal em nome de Jesus. Senhor, nós oramos juntos, sabendo, o Senhor diz para nós nos aquietarmos e sabermos que o Senhor é Deus, o Senhor é Jeová Shammah, o Deus bem presente no meio das nossas tribulações. Olha para cada casa, para cada causa e para cada pedido, em nome de Jesus, Senhor. Eu peço, Senhor, que seja agora aplacada toda a fúria das trevas contra essas pessoas e em nome de Jesus venha o teu refrigério, venha a ordem, venha a salvação, venha o milagre sobre cada vida que aqui está crendo, orando, crendo, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, viva grandes milagres, porque grande é o seu Deus. Deixe o seu like e compartilhe com muitos.